O Senado institui um sistema de deliberação remota, o SDR, que permitirá aos senadores discutirem e votarem à distância em situações de crise. Segundo a Agência Senado, o sistema deve entrar em operação nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo senador Antônio Anastasia durante entrevista coletiva no Senado, ao lado do primeiro secretário da Casa, Sérgio Petecão, da diretora-geral, Ilana Trompka, e do secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, que detalhou a iniciativa. A plataforma permite acesso simultâneo de até 600 usuários, número superior ao número de deputados e senadores necessário para o caso de sessões conjuntas do Congresso Nacional. No momento, porém, o sistema ficará restrito às sessões e reuniões de comissões do Senado. Cada sessão realizada através do sistema remoto precisará ser convocada especificamente, com apenas um item na pauta, que deve ser uma matéria considerada de urgência, como uma medida provisória prestes a vencer. O senador Oriovisto Guimarães, que é o relator da PEC emergencial e compareceu à coletiva, manifestou preocupação com a discricionariedade na aplicação das votações remotas. Ele alertou que será necessário cuidado da parte dos presidentes do Senado e das comissões para não fazer uso do sistema para matérias polêmicas. A iniciativa também recebeu elogios. O senador Luiz Carlos Reintz disse em rede social que o Senado assume um papel de vanguarda no mundo ao introduzir o SDR, com informações da Agência Senado. A Secretaria-Geral da Mesa e o Prodazem, pela Diretoria-Geral, já tinham alguns estudos prévios, digamos assim, e que permitiram, de fato, avançar com mais celeridade nessa possibilidade, que se torna viável, factível e possível, portanto, para enfrentar essa situação e permitir que as senhoras senadoras e os senhores senadores, mesmo que à distância e em regime de recolhimento, onde quem estiver nessa situação, possa fazer a sua manifestação no processo legislativo. A matéria foi submetida ao presidente Davi, que aqueceu, submeteu à mesa, que igualmente aqueceu, e nós estamos, então, portanto, a mesa diretora baixando esse ato, que será publicado no nosso Diário Oficial do Senado Federal, permitindo, portanto, a partir desse momento, que seja introduzido, claro que em caráter excepcional, o processo de votação à distância ou remoto. Esse processo se dará tão somente em matérias de natureza urgente e ela poderá ocorrer tanto no âmbito das comissões como do plenário do Senado Federal. Basicamente, a ideia é que a sessão tenha apenas um único item de pauta, né, de forma que evite-se, por exemplo, que exista quórum, né, para um outro item ser votado depois de forma sem uma necessária discussão. O sistema prevê votações nominais e não somente simbólicas, já que a ideia é que o quórum seja estabelecido através do resultado da votação. Por que isso? Porque o parlamentar ele poderá acompanhar a sessão, assim como o público em geral e a imprensa, poderá acompanhar o debate pela TV Senado ou pela Rádio Senado. Ele poderá não estar logado no sistema durante os debates, porque ele acompanhará isso pelos outros meios de comunicação, que são até mais confortáveis. Imagine o parlamentar que não queira necessariamente se pronunciar, senador Anastasia, ele pode acompanhar pela TV Senado e entrar no sistema na hora da votação, até para não ficar segurando, eventualmente, um celular durante horas. Né? Sabe se ele estará ou não numa região com um bom sinal de internet. Se ele quiser, no entanto, participar, ele loga no sistema e poderá solicitar a palavra ao presidente, que a concederá, e todos aqueles que estejam acompanhando a sessão, seja pela TV Senado, seja pela Rádio Senado, seja pelo aplicativo ou pelo YouTube, enfim, poderão ver a sua participação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que, a partir de amanhã, a fronteira do Brasil com a Venezuela será parcialmente fechada, mas sem prejuízo ao tráfego de mercadorias. Vamos ouvir. Não é um fechamento total, tá? O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Você para Roraima, se você fecha o tráfico com a Venezuela, né? A economia de Roraima desanca. A mesma coisa, a Venezuela, em parte, também tem esse tráfico de mercadorias conosco. A gente não tem como tomar medidas, né, radicais, não vai dar certo. Apresentei uma emenda na medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro mandou, que destina 5 bilhões de reais para que o Brasil possa enfrentar. E a minha emenda
traz justamente os 2,5 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundão eleitoral, para compor esses recursos. Se o Congresso quiser, de fato, ajudar o país, se a política brasileira quiser ajudar o país, só acolher a minha emenda e ao invés de 5 bilhões, nós teremos 7,5 bilhões. Então, se o impacto dele for uma onda de 3, 4 meses, e nós, em vez de nos culparmos uns aos outros, nos atacarmos uns aos outros, nos dividirmos, em vez de pensar que nós somos brasileiros e temos que nos defender numa situação dessa, juntos. Nós fizermos isso, são 3, 4 meses, a crise acabou e o Brasil retoma o seu ritmo de reaceleração. A nossa atitude tem que ser essa, isso é o que nós vamos fazer, essa vai ser a nossa atitude o tempo inteiro, construtiva, positiva, e não é um otimismo infundado. Não é, eu nunca fui um otimista ou um pessimista, eu sempre fui um realista. A nossa dinâmica é diferente da dinâmica lá de fora. O impacto vai ser igual. O impacto é igual. O impacto genético pode ser um pouco maior no país, um pouco menor no outro, mas a verdade é que vai nos atingir do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de saúde pública. Nós seremos atingidos como os outros foram. E de crescimento também há um impacto, evidentemente, de desaceleração forte. Se nós formos contaminados por uma psicologia negativa ou de desentendimento, o Congresso não aprova, não abre espaço fiscal, aí nós vamos para a rua para reclamar, aí o troço agudiza, aí a mídia diz que o PIB vai cair 6%, aí todo mundo fica trancado em casa. Não, isso é uma tolice. Economia é um organismo vivo. A economia é um organismo vivo, é muito semelhante à biologia. Não são ciências exatas. São átomos ou, na verdade, células que raciocinam, se adaptam, se ajustam. Tem capacidade de reação. Se nós nos juntarmos, fizermos a coisa certa, a coisa, em vez de ser em V, a coisa é mais suave. Se tomarmos as medidas certas, se reagirmos injetando agora 140 bi na economia, em vez das pessoas ficarem só em casa, mesmo que fiquem em casa, pode comprar. E vai ter uma entrega. E o comércio gira. Se a empresa sem capital de giro vai ao banco, o banco rola 1, 2, 3 meses, enquanto durar a crise. Mas ele sabe que a crise passa ali na frente. Se nós estamos empurrando as reformas, ali na frente, a crise passou e os investimentos retomam. Se você fizer o saneamento hoje, que está também lá, os investimentos começam em 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim que passou a crise, o Brasil recupera a taxa de investimento. E aquilo terá sido uma forte desaceleração. Mas a economia reacelera. Agora, se nós, ao contrário, entrarmos na psicologia de que nós não há o que fazer, que não há medida, que um cobrando do outro, em vez de cobrar construtivamente, começar um ataque uns aos outros pelo que não fizeram, porque tem que fazer, vamos nos entender, vamos fazer o que tem que ser feito. E o Brasil, em 3, 4 meses, reacelera a economia. Então, nós fomos já golpeados no início do ano passado. Tivemos um comportamento exemplar como país o ano passado. Nós começamos o ano, a economia estava girando a 1,3. Há 2 anos. Foi o governo Temer, 1,3, 1,3. Só que no início do ano, em março, quando eles fizeram as previsões, era 1% também, como foi a nossa agora. Aí todo mundo já disse, a economia está crescendo menos que no Temer. Não, se você chegar em março dos 2 anos do Temer, a previsão foi 1%, 1,1%. A nossa foi 1,1%. Depois foi uma revisão para 1,3%. Mas aí a gente imediatamente, não, está crescendo menos, não. Vocês tinham que comparar previsão com previsão. 1,0, 1,1 e 1,1. Então, a economia brasileira estava num ritmo de 1,3%. Aí teve e o colapso da Argentina, onde mais da metade das nossas exportações de automóveis iam para lá. Então, rachou ao meio. O primeiro trimestre nosso, a economia que estava girando a 1,3 há 2 anos, ela girou a 0,7. Ela rachou a metade o crescimento. Agora, nós nos entendemos, avançamos com as reformas, fizemos a reforma da Previdência, desalavancamos os bancos públicos, fizemos o setor de crédito privado crescer a 2 dígitos, desestatizamos, começamos o choque da energia barata com gás, investimento em gás, e a economia começou a girar.
passou de 0,7 no primeiro semestre para 0,9 no segundo semestre. Tivemos o melhor segundo semestre desde 2013, 2014, e fechamos o ano girando a 1,7. O último trimestre do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro sobre o último trimestre do último ano do governo Temer foi 1,7. A economia já estava reacelerando. Ela sofreu um golpe no início do ano, no segundo semestre ela já teve o melhor segundo semestre dos últimos 6, 7 anos e já estava crescendo a quase 2%. Aí sai uma estimativa de 1%, todo mundo já está crescendo menos. Não, eu tinha acabado de fazer várias reuniões com empresários, todo mundo a 2 dígitos. Todo mundo a 2 dígitos, todo mundo vendendo a 2 dígitos. A economia estava reacelerando, sim. Aí todo mundo, agora mata. Agora vai matar, agora mata, agora nós vamos morrer. Pô, quem morre de véspera é peru, pô. Nós não vamos morrer de véspera. Nós vamos lutar para botar o país de volta no trilho. Fomos golpeados no início do ano passado, reagimos. Sofremos um golpe mais forte ainda agora, do ponto de vista de saúde pública. Uma ameaça muito maior, só que nós temos capacidade de reagir. E vamos reagir, tá bom? Vamos tirar as dúvidas com o pessoal aí. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.